Fala, galera! E aí, amiguinhos? Como é que vocês estão? Belezeira? Tranquilo? Sossegado? Da hora? Confortável? Relaxado? Pronto para voltar a trilhar o maravilhoso caminho rumo ao conhecimento, rumo à universidade, amiguinho. Espero que você esteja muito bem, tenha passado muito bem esses dias, esteja aí confortável, climatizado, preparado para mais uma aula, para mais um momento que vai ajudar você a entrar na universidade. Tamo junto? É isso daí. Sua caixinha de ferramentas está pertinho de você? Espero que sim, porque a gente vai precisar dela. Maravilha? Galera, hoje nós vamos falar de um sistema, dando continuidade na dinâmica impulsiva, de um sistema denominado sistema mecanicamente isolado. Tá? O que seria um sistema mecanicamente isolado? São três as características, são três as condições, na realidade, para que um sistema seja desse tipo, mecanicamente isolado. Uma delas, a primeira delas, não necessariamente nessa ordem, é a seguinte: a resultante das forças externas aplicadas aos corpos deve ser nula. Essa é uma condição. A resultante das forças externas deve ser nula. As forças que agem nos corpos. Ok? Ou essas forças externas serem insignificantes em relação às forças internas. O que são as forças internas? São as forças trocadas, né, aquelas forças de um corpo no outro do sistema, entre eles. Tá? Por exemplo, numa batida de um carro, nós temos a força de um carro no outro, o outro no um. É ação e reação. Os pesos e as normais se equilibram e a resultante externa é nula. Portanto, a gente tem um sistema mecanicamente isolado. Numa explosão, outra característica: explode uma bomba, uma granada, alguma coisa do tipo assim. Vai estilhaço para um monte de lado, para tudo quanto é lado. Aquelas forças internas na explosão são muito mais intensas que o peso dos pedaços. Então a gente pode considerar o sistema mecanicamente isolado. E quando o sistema é mecanicamente isolado, nós temos uma conservação. Uma conservação do quê? Da quantidade de movimento do sistema. Isso é muito importante. Então, ó, num sistema mecanicamente isolado, ó, anota aí, num sistema mecanicamente isolado, a quantidade de movimento do sistema inicial, antes da colisão, da trombada, da explosão, deve ser igual à quantidade de movimento do sistema depois da colisão. Ok? Ô Ganson, mas o que é essa quantidade de movimento do sistema? Ora, quando a gente tem uma colisão, a gente tem mais de um corpo. Ok? A gente tem dois corpos ou mais. Normalmente nós vamos trabalhar com dois corpos. A quantidade de movimento do sistema é a soma da quantidade de movimento de cada corpo. Lembrando que essa é uma soma vetorial, certo? Então, ó, quando a gente diz quantidade de movimento do sistema, a gente diz que é a soma das quantidades de movimento dos corpos em particular, de cada um. Vamos falar aqui, ó, QA mais QB mais QC e assim por diante. Beleza? Então, se a gente somar a quantidade de movimento do sistema antes da colisão, num sistema mecanicamente isolado, vai ser igual à soma da quantidade de movimento do sistema depois da colisão, da explosão, da trombada. Fechou? Lembrando, né, eu sei que você tem aí na sua caixinha de ferramentas, mas lembrando que a quantidade de movimento de um corpo é o produto da sua massa vezes a velocidade em que ele se encontra. Todas essas grandezas são vetoriais. E na grande maioria das situações a gente vai trabalhar escalarmente, porque vai estar numa única direção. Serão choques frontais, beleza? Choques frontais. Então, essa é a jogada. Mas, lembrando, são grandezas vetoriais. Fechou? Bom, para ilustrar isso daí, bora fazer um exercise. Vamos lá, o primeiro diz assim: uma caminhonete de massa 2.000 quilos bateu na traseira de um sedã de massa 1.000 quilos. Então a gente tem a massa da caminhonete igual a 2.000 quilos
E o sedã deve ser um carro aí, sei lá, um Corsa. Eu vou pôr a massa do sedã de 1.000 quilogramas, ok? 1.000 quilogramas, que estava parado no semáforo em uma rua horizontal. Então, a velocidade do sedã inicial é nula, tá? Após o impacto, os dois veículos deslizam como um único bloco. Então, a caminhonete trombou com o sedã, eles se gruvinharam e passaram a se movimentar juntos. Para a perícia, o motorista da caminhonete alegou que estava a menos de 20 km por hora, quando o acidente ocorreu. A perícia constatou, analisando as marcas de frenagem, que a caminhonete arrastou o sedã em linha reta por uma distância de 10 metros. Então, quando um trombou com o outro, pessoal, quando a caminhonete trombou com o sedã, eles passaram a se movimentar sob a ação do atrito. E aí, esse bloquinho formado pelo sedã e pela caminhonete deslizou por 10 metros. Com este dado, e estimando que o coeficiente de atrito cinético entre os pneus dos veículos e o asfalto no local do acidente era de 0,5, então o coeficiente de atrito cinético 0,5, a perícia concluiu que a velocidade real da caminhonete em quilômetros por hora no momento da colisão era de aproximadamente quanto? Quanto que era a velocidade da caminhonete antes? Aí ele diz lá: desconsidere a massa do motorista e a resistência do ar e considere a aceleração da gravidade 10. Então, galera, vamos lá. Esse exercício ele é muito completão. Ele tem várias coisas que a gente estudou já nas aulas anteriores, beleza? Então vamos lá. Vamos considerar o momento após a colisão em que o blocão formado pela caminhonete e pelo sedã passam a se movimentar com a velocidade que eu vou chamar de VB, que é a velocidade do bloco, tá? Então vamos lá, ó. Após... O que eu fiz aqui, Jesus? Pus o acento, eu mandei o S ali pra... Ah, meu Deus do céu. Após a colisão. Após a colisão. Então nós vamos ter um bloco, certo? Formado pelo sedã mais a caminhonete. Belezeira? Sedã mais a caminhonete. Aqui, ó, nós teríamos a força peso na vertical para baixo. Aqui nós temos a componente normal na vertical para cima. E considerando que a velocidade desse bloco após a colisão esteja para a direita, o atrito que faz com que esse bloco sedã mais caminhonete diminua sua velocidade inicial é no sentido oposto ao deslocamento. Então, o atrito estaria aqui assim. FA, força de atrito. Belezeira? Tranquilo? Sossegado? Maravilhindo? Joia. Meus amigos, minhas amigas, neste caso, lembrando lá das aulas anteriores, neste caso, quem está fazendo o papel da resultante das forças? Quem está fazendo o papel aqui da resultante das forças? O peso e a normal se equilibram, então a força de atrito, ela se comporta como a resultante das forças. Então, neste caso, a força resultante, ó, a força resultante se resume ao atrito. Beleza? Veja bem, meu amiguinho, minha amiguinha. O lance aqui é o seguinte, tem algumas maneiras da gente resolver. Eu vou resolver pelo teorema da energia cinética. Lembrando lá, certeza que você tem isso aí na sua caixinha de ferramentas, o trabalho da força resultante é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Lembrou disso? Teorema da energia cinética. Teorema da energia cinética. O trabalho da resultante das forças é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Quem que está fazendo o papel da resultante das forças? O atrito. Certo? Aqui a energia cinética é desse conjunto, que eu vou dizer que tem uma massa m. Essa é a massa do conjunto. Seria a soma
da massa da caminhonete com a massa do sedã. Tá? Mas você vai ver que a gente não vai precisar. O trabalho aqui, ó, seria o trabalho da força de atrito, ó. Ó, vou colocar aqui, ó, FA. Tá? Como o atrito é considerado constante, ele não disse nada, a gente considera constante, né? Não vai ficar inventando moda. O que a gente vai fazer? O trabalho da força de atrito, lembrando lá da aula de trabalho, vai ser a intensidade do atrito vezes o deslocamento, que eu vou chamar aqui de ΔS. Lá a gente usou D, aqui eu pus ΔS, então eu vou pôr ΔS aqui, tá? No caso é o ΔS do conjunto, que é formado pela caminhonete e pelo sedã, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Que ângulo que é esse, amiguinho? 180, 180, 180. Beleza? E percorre 10 metros até parar. Então, a energia cinética, olha na sua caixinha de ferramentas, mv²/2, a energia cinética final é nula. E a energia cinética inicial seria a massa em mão, a velocidade do bloco ao quadrado, dividido por 2. Certo? Então, essa é a expressãozinha. Ok? Bora. Só que o atrito, pessoal, esse atrito aqui, ó, mas essa força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Lembra disso? Esse é o atrito cinético. A força de atrito eu chamei aqui de FA. Lá nas outras aulas eu devo ter usado A simplesmente. Tanto faz. Vai ser o coeficiente de atrito vezes a normal. Como a normal tem a mesma intensidade do peso, esse termo aqui, ó, seria a massa vezes a gravidade. Tá? Então eu vou substituir aqui, ok? Lembrando que o cosseno de 180 é menos 1, vai ficar assim, menos, tá? Daqui do menos 1, o atrito vai ser coeficiente de atrito cinético, a normal vai ser a massa vezes a gravidade, que é a massa do conjunto. Deixa eu pôr aqui coerentemente. Aqui, ó, dá um ajeitator aqui. Maravilhoso, 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 maravilhoso. O ΔS era o conjunto depois da porrada, Hilari, ai, menos, não importa, menos, aqui, maravilhoso, cortou, aí, beleza? Cortou o que, garçom? Está pirando, amiguinho? É que eu já estou pensando no que eu vou cortar. Ó, a massa do conjunto aqui tá aqui. A massa do conjunto tá ali. Eu vou passar aqui, ó, a faca. Olha a faca! Cortou, 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 cortou. Cortou. Agora eu vou mudar de lado, então vai trocar o sinal, ok? Então vai ficar VB² sobre 2 igual a coeficiente de atrito vezes G vezes o ΔS do conjunto. O que é isso aqui? Olha só que hieroglifo aqui, que desgraça. Mas tudo bem. Vamos lá, tamo junto. Agora é só substituir os valores. A velocidade do bloco vai ser 2 vezes coeficiente de atrito cinético, meio pau. O G, 10. E o tanto que desloca o conjunto até parar, 10. Então, olha só, aqui faltou quadrado, burrão. Ó, VB² será igual a 100. Então, VB é a raiz de 100, que é 10 metros por segundo. Beleza? 10 metros por segundo. Essa é a velocidade do bloco depois da colisão. Certo? Depois que esses caras colidiram. 10 metros por segundo. Tá? Graça, até agora não apareceu nada novo. E aí? É agora, amiguinho. Agora eu vou aplicar a condição de sistema mecanicamente isolado. Nessa porrada, a força entre os carros aí, né, entre o sedã e a caminhonete, são muito mais intensas que as forças externas. Né? Ali na hora da pancada, na hora da porrada, as forças são muito mais intensas. Então eu vou aplicar essa condição.
antes da colisão, fofos, antes da colisão, como é que estavam esses carrinhos, né? Ó, a gente tinha aqui, olha só a minha caminhonete, olha que linda, minha caminhonete, essa é a caminhonete, e aqui está o sedã, ó, o sedã, que maravilha, né? Esse aqui é o sedã, esse aqui de sedã. A velocidade antes da pancada do sedã era nula. E a gente quer determinar a velocidade da caminhonete antes da porrada, certo? Maravilha? Eu vou adotar a orientação da trajetória como positiva para a direita, considerando que a caminhonete também se movimenta para a direita. É super importante a gente adotar a orientação da trajetória, porque pode ter quantidade de movimento positiva e também pode ter quantidade de movimento negativa. A gente vai conversando sobre isso em futuro não muito longínquo. Então, bora! Se o sistema é mecanicamente isolado, a quantidade de movimento do sistema antes da colisão é igual à quantidade de movimento do sistema depois da colisão, certo? Final aqui, ó, final, aqui, ó, final, beleza? Antes da colisão, eles estavam separados. Então tem a massa da caminhonete, velocidade da caminhonete. Antes da colisão, massa do sedã, velocidade do sedã. Depois da colisão, o que que acontece? Eles viram um bloquinho, eles passam a se movimentar juntos. Inclusive esse choque tem um nome, ele se chama inelástico, quando os corpos trombam e saem juntos. É o choque em que acontece a maior dissipação de energia. Anota aí, o choque inelástico é aquele que tem a maior dissipação de energia. A gente vai comentar isso mais pra frente. Então, depois da colisão, virou um bloquinho em que eu vou falar que é a massa da caminhonete mais a massa da caminhonete mais a massa do sedã, vezes a velocidade do bloco. Aquela velocidade que a gente acabou de determinar aplicando o teorema da energia cinética. Eu vou apagar aqui essa parte, eu vou apagar. Ai, amiguinho, apaga, tamo junto, irmão. Voltar, irmão. Então tá aqui, ó, a velocidade do broco, aqui, ó, do broco, como diria minha professora da segunda série, lá do ensino fundamental, há muito tempo atrás. Então veja, agora nós temos a condição de sistema mecanicamente isolado. A soma da quantidade de movimento do sistema antes é igual à soma da quantidade do movimento do sistema depois da colisão. Essa quantidade de movimento do sistema, do sedã antes da colisão é nula, porque ele diz que lá no texto que a velocidade do sedã antes da colisão era zero. Então, essa quantidade de movimento aqui, ó, ela é nula. Além disso, a gente está trabalhando em apenas uma dimensão. Então, apesar da grandeza ser vetorial, a gente pode tratá-la só com a sua intensidade. O carro, a caminhonete está no sentido positivo, bateu, virou um bloco que continua se movimentando no sentido positivo. Então as quantidades de movimento também têm valores positivos. E agora a gente coloca o valor das coisas. Então aqui, ó, a massa da caminhonete é 2.000, certo? A velocidade da caminhonete é o que a gente quer, essa velocidade antes da colisão. Isso vai ser igual a massa da caminhonete é 2.000, mais a massa do sedã que é 1.000, vezes a velocidade do bloco depois da colisão. Bloco seria juntos o sedã e a caminhonete, que é de 10 metros por segundo, como nós calculamos há pouco. Beleza? Então aqui vai ficar, ó, aqui vai ficar 3.000 vezes 10 dividido por 2.000. Certo? 3.000 vezes 10 dividido por 2.000. Corta, né? Então vai ficar 30 dividido por 2, que é 15 metros por segundo. Tá? 15 metros por segundo. Não vacila. Lá no texto, o cara da caminhonete alega que ele está numa velocidade menor do que 20
quilômetros por hora. Se você vacilar, você acha que a velocidade que o cara está falando é verdade, mas não está. Porque aqui a resposta está em metros por segundo. Para eu descobrir a bagaça, eu multiplico por 3,6 e essa velocidade da caminhonete antes da colisão vai ser de 54 quilômetros por hora. Ou seja, o cara da caminhonete está mentindo. Porque ele disse que a velocidade que ele estava era menor do que 20 km por hora. Ou seja, mentiroso, sapequinha, não falou a verdade. Ok, moçada, galera? Então, pessoal, eu acho que esse exercício já ilustrou bem o que eu gostaria que vocês vissem lá de cara, né? Do sistema mecanicamente isolado. Essa não vai ser a única aula de sistema mecanicamente isolado. A gente vai fazer mais uma, com mais exercícios. Mas anote aí, um sistema é mecanicamente isolado quando as forças externas são desprezíveis ou se anulam, ou as forças internas são muito maiores que as forças externas. Aí a gente tem a conservação da quantidade de movimento do sistema. Não confunda com o sistema conservativo, em que conserva a energia. Não é, tá? Não é. Em geral, nos choques, principalmente no inelástico, que é isso daqui, nós temos a maior dissipação de energia mecânica. Se você calcular a energia mecânica antes e depois, você vai ver que vai dar bem diferente, tá? Se você quiser fazer esse exercício aí para você brincar, faz a energia mecânica antes, que era a cinética só da caminhonete, e depois que é a cinética do bloquinho caminhonete mais sedã. Faz aí que você vai ver que não vai dar igual, ok? É nóis, tamo junto. Então essa foi a aula de sistema mecanicamente isolado, amiguinho. Entendeu? Não entendeu? Vai lá, volta para daqui para de lá. Vou deixar mais uns exercícios para vocês fazerem e tamo junto. Até a próxima, galera. Vamos nessa, valeu!